Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus por mais um dia estarmos na casa do Senhor e somos privilegiados de estar aqui, né? Deus, Ele dá oportunidade para muitas pessoas, mas nem todas querem a oportunidade que Deus dá para elas, né? E graças a Deus, nós temos essa oportunidade hoje de estarmos na casa do Senhor e estamos aqui. Então, esse é motivo de gratidão, motivo de ser grato a Deus, né? Quero iniciar esse culto, irmãos, lendo uma palavra que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Hoje, um dos maus da humanidade, eu vejo que cada vez mais a humanidade está doentia, né? E nós temos a doença da ansiedade, muitas vezes somos ansiosos. Isso, a palavra do Senhor, ela fala com a gente sobre a ansiedade, sobre não estarmos quietos, sempre inquietos, né? Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então aqui a palavra do Senhor diz para nós não sermos inquietos, e não é assim que acontece, né, irmãos? Eu mesmo sou uma pessoa que eu luto contra isso, com a ansiedade, com o não estar quieto, sempre inquieto, sempre correndo para um lado, para o outro, e muitas vezes isso nos tira da presença de Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz para nós não sermos inquietos, né? Outro versículo que eu quero aqui iniciar lendo é Pedro, capítulo 5, e versículo 1 Pedro 5 e 7. 5 de 1 Pedro, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aliás, no 6, né, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, nós temos a confiança que Deus cuida da gente, que Deus, Ele prepara todos os dias algo para a nossa vida. Nós temos que nos aquietar na presença do Senhor e deixar que Ele faça por nós, né? Porque muitas vezes nós queremos buscar resolver as coisas com as nossas próprias mãos, e aí muitas das vezes não conseguimos resolver com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, né? E acabamos ficando ansiosos por não conseguir resolver, acabamos ficando inquietos por não conseguir resolver, sendo que Deus é quem vai resolver, né? Mediante nós estarmos na presença dEle, mediante nós buscarmos ao Senhor da maneira certa, com a oração, com a súplica, Deus certamente Ele é um Deus poderoso e Ele pode resolver o problema de todos nós, né? Mas hoje temos uma humanidade doentia, uma humanidade que está doente pela ansiedade. Eu estava lendo outro dia desse que a maior doença do século é a ansiedade, né? Tem um autor que eu li um livro dele que chama Augusto Cury, e ele diz que é o SPA, né? A síndrome do pensamento acelerado. Que a gente vai para a cama, a gente não consegue descansar, a nossa mente não descansa, a gente está sempre pensando no amanhã, sempre pensando no que vai fazer amanhã, sempre pensando como vão pagar nossas contas, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, né? E esquecemos de olhar para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, Jesus foi o próprio a alertar os discípulos dele que estavam inquietos, e ele disse: buscai ao reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o dia é chamado hoje, e não amanhã. O amanhã não nos pertence, né? Mas hoje nós vemos que cada vez mais as pessoas vêm adoecendo. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que por falta de conhecimento o povo é levado cativo. E muitas vezes por a gente não ler a palavra, por a gente não querer essa intimidade com Deus, não querer esse conhecimento que é a palavra de Deus para a nossa vida, nós deixamos nos enredar por pensamentos vãos, pensamentos ruins, que o inimigo vem e se aproveita das nossas fraquezas para colocar pensamentos ruins nas nossas cabeças, e é onde vamos adoecendo mentalmente, né? Então, irmãos, nós temos que estar atento a isso.
porque o mundo espiritual é isso aí. É os espíritos lutando para nos tirar da presença de Deus, lutando para nos bagunçar nossa mente, bagunçar nossa cabeça, e nós não ser seres aquietados na presença de Deus, né? Seres tranquilos, não somos ansiosos por tudo, né? Porque muitas vezes não colocamos nosso problema na presença de Deus. Hoje eu quero ler um capítulo, eu tive um propósito hoje de ler o capítulo 6, fiz com Deus, 6 de Mateus, onde aqui o próprio Jesus ele vai estar nos falando e nos ensinando, até mesmo no capítulo 6, a gente vai poder ver aqui, que é o capítulo onde ele ensinou nós a orar, né? Embora as pessoas peguem a oração do Pai Nosso e fazem uma vã repetição, mas aqui Jesus ele nos ensina a nossa conduta como cristão. Mateus capítulo 6 diz assim: tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmolas, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Irmão, isso aqui é algo muito importante, porque hoje a gente vê muitas pessoas, até mesmo gravando vídeos e colocando na internet, quando vão ajudar alguém, ou quando vão abençoar alguém com alguma coisa, fazendo isso para se autopromover, né? E a palavra do Senhor aqui, ó, quando deres algo, alguém fizer alguma esmola, alguma ajuda, deixa em secreto, né? Porque Deus está vendo. Até mesmo com aquela desgraça que teve no Rio Grande do Sul, a gente vê muitas das pessoas fazendo ali doações para se autopromoverem, né? Com o intuito de alguma coisa lá na frente, né? Muitos, questão de política, se auto-aparecendo, se auto-promovendo, dizendo que estavam ajudando para lá na frente ter um benefício. Mas a palavra do Senhor diz que quando a gente ajudar alguém que seja de coração, Deus, ele está vendo. E ele sabe quando a ajuda é de coração e quando ela é com interesse, né? Versículo 5. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de que lhe pedirem. Ora, pois da seguinte maneira. Aí aqui agora Jesus vai ensinar o Pai Nosso, né? Mas olha, isso é interessante, irmãos, porque Jesus, sendo Deus, ele já previu o futuro. Ele já sabia o que eu já fui ensinado para pagar os meus pecados. Ora, vai lá, reza, né? A Igreja Católica ela nos ensina se reza 100 Pai Nosso, 10 Ave Maria e por aí vai. Essas vãs repetições, a qual Jesus já sabia que isso ia acontecer, ele já ensinou como a gente deveria fazer, né? Não fazer vãs repetições, né? E agora ele ensina o Pai Nosso, que ele vai ensinar aqui agora, que ele deixou um modelo como oração, mas não que a gente tenha que repetir isso aqui a fio, né? Mas é uma forma, uma maneira de nós orarmos, de nós conversarmos com Deus, né? E ele ensina a gente orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que é para nós santificar o nome de Deus, para nós começar a nossa oração exaltando, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, que Deus ele tem o poder para nos ajudar, né? Reconhecer
santificar o nome de Deus, né? E esse nome tem um nome, né? Jesus é o nome de Deus. Venha teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Quer dizer, Deus, ele tem uma vontade lá no céu, porque Deus está no céu. E será que quando nós oramos, a gente pede para Deus fazer a nossa vontade ou a vontade dele? Isso é importante, irmão, pedir a vontade dele, porque às vezes nós queremos coisas para a nossa vida, que nós achamos que, essa vai ser uma vontade boa, um desejo bom para mim. Mas às vezes não é. Às vezes você quer uma coisa que às vezes se Deus te der, você vai sair da presença de Deus. Por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro, às vezes o dinheiro ele estraga com a pessoa se deslumbra com aquilo ali e acaba saindo da presença de Deus. Né? Por isso é importante nós orarmos para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Porque embora às vezes a gente ache que não era aquilo que a gente queria, mas tenho certeza que a vontade de Deus para nós é a melhor e não a nossa vontade, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa parte de nós perdoarmos é muito difícil, né? Geralmente uma das primeiras coisas que a gente ora quando a gente fala com Deus é: Senhor, me perdoa os meus pecados. Né? Mas será que a gente perdoa os pecados dos outros? Será que a gente perdoa aquilo que as pessoas fazem de mal para nós? Porque o perdão todos querem. Mas perdoar, liberar o perdão, e Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 é um número grande, né? Então já é uma conta alta para que a gente viesse. Acho que não teria essa quantidade de vezes para a gente liberar perdão, né? Então, Jesus quis dizer que a gente tem que perdoar sempre. Sempre perdoar. Porque se perdoares aos homens e as suas transgressões, também o Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens e as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então, é importante a gente perdoar para ser perdoado, né? Assim como a gente não deve julgar para não ser julgado, Deus também quer que a gente perdoe para ser perdoado. Né? Eu sei que os nossos pecados foram perdoados na cruz, né? Jesus perdoou os nossos pecados, mas todo dia nós cometemos pecados. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós queremos o perdão de Deus. E assim acontece com as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém é perfeito. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam errando também. Elas acabam tendo com que fazer que a gente perdoe elas, né? Mas a gente é especialista em acusar, especialista em apontar o erro do outro, mas quando se trata de reconhecer o nosso erro e perdoar, é um pouco mais difícil, né? Então, por isso que a gente precisa, o hipócrita ele tem que tirar a trave do seu olho, né? Isso primeiramente se diz a respeito a nós, né? Nós temos que tirar a trave do nosso olho antes de reparar o defeito do irmão ou da pessoa que está ao nosso lado, né? Além disso, quando jejuardes, não sejai como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, porque a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, irmãos, isso é importante quando a gente for tirar o nosso tempo para se separar com Deus, para jejuar. Jejuar não é somente fazer abstinência de alimento. Jejuar não é somente passar fome. Jejuar é tirar aquele momento, aquele dia, aquela manhã ou aquele dia para realmente ter um encontro com Deus, né? Primeiramente, fazer como Jesus nos falou, lavar nosso rosto, para que a gente vai com o semblante bem, para que a gente entre na presença do Senhor, tirar aquele dia exclusivamente para o Senhor, ler a palavra, orar, não é só simplesmente ficar sem comer, fazer uma abstinência de alimento,
Até porque Deus não quer sacrifício, mas Ele quer que nós nos colocamos na presença dEle, buscarmos a presença do Senhor. Esse deve ser o nosso jejum. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Coisa que é muito importante, né? Aqui, a palavra de Jesus aqui, ele não está dizendo que você não deve fazer as suas economias, não deve querer construir um patrimônio, não deve querer ter um carro bom. Não é nada disso, né? Jesus aqui está querendo dizer onde que está o seu coração. Será que está só nas riquezas? Será que você está juntando, está trabalhando, está gastando o tempo da sua vida aqui só para bens materiais? Ou você tem separado esse tempo para Deus também? Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o que Jesus quis dizer aqui para as pessoas que só visam buscar os tesouros na terra, só visam buscar os bens materiais e esquecem de estar na presença de Deus. Esquecem de agradecer a Deus quando levantam pelo seu dia. Esquecem de fazer uma oração pedindo para Deus guardar a vida dele antes dele sair de casa. Quando acorda, já acorda simplesmente no automático, já buscando saber a hora, para que se vai chegar atrasado no serviço, se não vai. Buscando ajuntar só as coisas da terra. É isso que Jesus aqui quis falar. Porque o teu coração, onde tiver o teu coração, onde está o teu tesouro? Aí eu pergunto, qual é o teu tesouro? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua alma? Se nós acreditamos que nós somos seres espirituais e que um dia esse corpo, esse projeto falido, ele vai morrer, e se nós temos essa crença, se nós cremos num céu, se nós cremos que um dia iremos morar com Cristo no céu, nós temos que saber onde está o nosso coração. Porque onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, e vice-versa. Se estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, que o nosso tesouro, ele tem que ser Deus, porque amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Será que nós estamos colocando Deus como nosso verdadeiro tesouro? Será que nós estamos buscando o céu como nosso verdadeiro tesouro? Será que nós só estamos dedicando a nossa vida e o tempo da nossa vida para trabalhar, ganhar dinheiro e ajuntar tesouros aqui na terra? Porque o tesouro que Deus quer dar para nós, essa traça não corrompe, o ladrão também não rouba, porque a salvação o ladrão não vai poder roubar. O teu carro, o teu apartamento, o teu dinheiro no banco, a tua joia, o teu ouro, o ladrão rouba. Mas o que Deus tem para ti, esse ele não vai poder roubar. E esse só quem vai poder te dar é Deus. Por isso que eu pergunto, será que nós estamos fazendo as escolhas certas? Será que onde está o nosso tempo? Eu mesmo muitas vezes eu me envergonho de que eu deveria dedicar muito mais o meu tempo para Deus, e o tempo que eu tenho para Ele ainda é pouco. Ainda é pouco. Primeiramente já começa por vir na casa dele, né? 1 horinha por semana é pouco. Nem posso orar todos os dias, posso ler a palavra do Senhor todos os dias, mas ainda é pouco. Porque nosso maior tempo, dessas 24 horas do dia, garanto, se nós formos fazer uma matemática, nem eu nem você, esse tempo é maior para Deus. Mas o que Deus quer é que nós possamos a cada dia aumentar esse tempo na presença de Deus. Até mesmo lá no seu trabalho, eu sei que às vezes, eu estou lá no meu trabalho, como é que eu vou estar buscando a Deus? Mas você pode estar orando, você pode estar em pensamento com Deus, você pode estar ali orando até pela pessoa que está na sua frente, em espírito. Deus, ele sabe do seu pensamento, ele sabe do que você está pensando. Muitas vezes as pessoas esperam uma ajuda física, uma ajuda com dinheiro, mas
Muitas vezes eu não tenho como ajudar aquela pessoa, não vou, mas em espírito eu oro por ela, Senhor, que não seja uma esmola que vai fazer o bem dessa pessoa, mas que o Senhor possa mudar a vida dessa pessoa como um ser humano melhor, que ela possa se converter. Aí sim, é um tesouro grande para essa pessoa, que se ela se converter, é maior que qualquer patrimônio na terra. É a conversão, é o maior milagre do ser humano, é ele poder se converter. Então, que nós possamos fazer essa introspecção e ver onde está o nosso coração. Será que nós estamos caminhando para buscar esse tesouro chamado céu, ou se nós estamos só preocupados com as coisas da terra? Então, esse é um versículo que eu meditei muito essa semana, porque realmente é onde nós temos que dar importância, né? Versículo 22. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, será grande a trevas. Bom, isso aqui é um versículo muito importante que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes o nosso olho ele é mau, e é mau para tudo. Muitas vezes nós não temos olhos bons, e principalmente com as pessoas da nossa família, né? Enxergamos as pessoas que estão ao nosso lado com os olhos ruins, sendo que a Bíblia diz que nós temos que ter se o nosso corpo, se a luz do nosso corpo é o olho, então o nosso olho ele tem que estar bom. Quando o nosso olho está bom, quando nós estamos na presença de Deus, até quando aquela pessoa fala alguma coisa de mal para nós, mas se nós tivermos um olho bom, nós não vamos retrucar, nós não vamos gerar dali um conflito. Nós vamos, se nosso olho estiver bom, nós vamos saber na hora, saber como lidar com essa situação e perdoar a pessoa, já simplesmente saber que é uma cilada sendo armada, mas muitas vezes o nosso olho está ruim. Somos acusados por defeito e logo já temos 2, 3 para rebater. Aí o nosso olho está ruim. Porque nós estamos só vendo como julgar aquela pessoa, nós só estamos vendo o olho ruim, o defeito daquela pessoa, sendo que eu garanto que aquela pessoa que está do seu lado, ela tem muito mais qualidades que defeito, mas você só consegue enxergar só os defeitos. Uma pessoa me falou uma vez que você pode acertar 99 vezes, mas se você errar uma vez, você vai ser reconhecido pelaquela uma vez que você errou. Quer dizer, as pessoas só vão te olhar pelo teu erro, mas não pelos teus acertos. E o nosso olho ruim, ele faz a gente só enxergar o defeito do outro. O nosso olho ruim, ele faz nós só enxergar o que o outro tem de ruim. E o que o outro tem de bom passa desapercebido, porque o nosso olho está ruim. Então, é um versículo muito importante que nós temos que dar valor a ele, porque se o nosso olho estiver mal, a gente estiver só enxergando as coisas do mal, a gente vai lá em trevas, a gente vai atrair as trevas para nós. Então, isso é importante. Nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se apegará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então, irmãos, um versículo que hoje a gente vê muitas pessoas querendo servir a 2 deuses e isso não funciona. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que não devemos ser morno, ou a gente é frio ou quente, porque morno vomitarei. E o que a gente vê hoje é a sociedade criando um Deus, que é um Deus que libera tudo, e não é esse o Deus da Bíblia, né? Porque as pessoas querem servir ao mundo, querem servir a Deus. Querem servir a Deus de qualquer jeito. Não quero renunciar ao velho homem, não quero renunciar às coisas ruins do velho homem. Não se deixam fazer nova criatura. E Jesus falou que nós temos que ser nova criatura. E para herdar o reino dos céus, nós temos que ser nova criatura. Mas para isso nós temos que fazer uma escolha. Se a Bíblia diz que eu tenho que ir para a direita, eu não posso ir para a esquerda. Mas as pessoas querem ir na direita e volta e meia dar uma escapadinha lá na esquerda e voltar. Aí é complicado, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 deuses. Temos que ser decisivos. Tomar uma decisão todos os dias da nossa vida. Todos os dias, quando nós nos acordamos, temos que tomar uma decisão da nossa vida.
decisão de andar reto na presença de Deus, de ser honesto, de não mentir, de não enganar. É a decisão que temos que tomar todos os dias. Mas o que eu vejo hoje muito é as pessoas dizem que são cristãos, pessoas dizem que vão na igreja, que servem a Deus, mas na primeira oportunidade que tem, enganam o seu irmão, na primeira oportunidade que tem, traem suas esposas, servem a dois deuses, andam no mundo e querem andar na igreja. Então, com certeza, não é eu que vou julgar, mas sim Deus um dia irá julgar essas pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela está aqui para a gente ter essa oportunidade hoje de mudar. Para hoje nós temos essa oportunidade de olhar se eu estou servindo a dois deuses ou não. E mudar, e se converter. Então, a Bíblia diz que não temos como servir a Deus e a Mamon, né? Mamon que era um deus da época, né? Um deus falso, né? Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quem as vestes, porque vós preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Ó, que pequena fé! Então, irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos sim com o que vamos vestir, o que vamos comer, mas aqui Deus deixou claro que se Ele cuida dos animais, cuida dos lírios dos campos, Ele diz que nem Salomão era o homem mais poderoso da época, e nem ele vestiu as vestes, ele comparou ali com o lírio do campo, né? Então quer dizer, o que Deus quis dizer aqui? Que se nós buscarmos o céu, colocarmos a nossa vida na presença de Deus, claro, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, né? Mas Deus, Ele vai suprir toda a sua necessidade, e é para aquele que tem fé, né? Porque depois aqui nós vamos ver sobre a fé, mas aqui Deus, Ele termina ali fazendo uma pergunta: ó, que pequena fé. Porque Deus não quer saber o tamanho da sua fé, não, Ele só quer saber se você tem fé. E se você tem a fé que Deus cuida dos animais do campo, que Deus cuida dos lírios do campo, você tem que ter essa fé que Deus vai cuidar da tua vida. Mas muitas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, e é onde não conseguimos, porque não colocamos na presença de Deus e não confiamos que Deus pode resolver os nossos problemas. Muitas vezes achamos que é impossível, né? Para nós é impossível, mas para Deus não. Jesus, Ele operou milagres que para a humanidade na época seria impossível. Fazer alguém enxergar, um aleijado andar, libertou muita gente que era escravo de demônios. E Deus aqui te diz que Ele cuida de ti, que Ele tem o cuidado, mas a gente muitas vezes não crê, porque não queremos essa intimidade com Deus, né? Deixamos Deus de lado, só procuramos quando precisamos. Versículo 33. Aliás, 31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois
com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia, o seu próprio mal. Então, irmãos, temos que confiar em Deus, nos preocupar em buscar a Deus, nos preocupar em estar na presença de Deus, porque a ansiedade, ela nos traz incerteza, ela nos deixa seres incertos de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não temos fé, muitas vezes não confiamos em Deus como deveríamos confiar. Até depois eu quero ler aqui com os irmãos, ainda tem um tempinho ali, Hebreus 11, que fala sobre a fé. A fé que aquelas pessoas tiveram, mas essa fé é em Deus. Essa fé não é pensamento positivo, é em Deus. É ter fé que Jesus morreu um dia, ressuscitou ao terceiro dia, Ele está lá no céu, preparando um lugar para que um dia nós iremos morar com Ele. É por essa fé que hoje nós estamos aqui lendo a palavra dEle, é por essa fé que todos os dias nós dobramos nossos joelhos para orar e buscar a presença do Senhor. É pela fé que um dia estaremos com Ele lá no céu. Se Ele tiver misericórdia da nossa vida e nós conseguimos nos converter, e nós conseguimos nos tornar pessoas melhores, talvez herdaremos o reino. Eu sempre falo para Deus, Senhor, que eu seja o último a entrar, mas que eu entre. Porque o importante é entrar, o importante é subir com Cristo, né? Hebreus capítulo 11, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, senão eu vou ler aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara visto como antes da sua transladação. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, a Bíblia diz que se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Não é o que eu estou falando, é a palavra do Senhor. E é necessário aquele que se aproxima de Deus, se a gente se aproxima de Deus, a gente quer ter uma intimidade com Deus, é necessário a gente ter fé. E Deus, Ele não perguntou também, se a tua fé foi tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. É sinal que você tem fé. Ele não quer saber se ela é grande, se ela é pequena. Ele quer que você exercite a fé que está dentro de vocês, que você acredite, você confia em Deus, você crê que com a sua fé você crê que Deus pode lhe ajudar, que Deus pode suprir as suas necessidades, que Deus pode tirar essa ansiedade que está dentro do seu coração, que Deus possa te fazer uma pessoa mais tranquila, possa trazer o teu Espírito Santo para a tua vida, o Espírito Santo de Deus para a tua vida, porque a gente não tem como ser uma pessoa tranquila e em paz se nós não buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Por isso, não podemos servir a dois deuses, porque o Espírito Santo de Deus não habita onde há trevas. Deus não vai estar com você se você estiver buscando outros caminhos, como que foi lido essa noite. Então é importante você exercitar essa fé e agradar a Deus com a sua fé. Porque tem outros nomes que seriam citados aqui no decorrer da leitura, mas todos estes que eu citei agora, eles alcançaram a graça de Deus, eles alcançaram a presença de Deus, e Deus se agradou deles porque eles tiveram fé. Eles fizeram coisas que
parecia impossível, mas eles fizeram com a sua fé, eles exercitaram a sua fé, eles deram o seu melhor para Deus, eles buscaram estar na presença de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E além de nós termos essa fé de querer agradar a Deus, e além de nós termos essa fé de acreditar que Deus é o nosso Senhor, que iremos morar com Ele no céu, nós também temos que aprender, irmãos, a confiar em Deus. E muitas vezes nós não confiamos em Deus. Sempre com aquela velha mania de querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Temos um problema, às vezes até corremos para contar para alguém mais chegado, às vezes casais contam um para o outro, mas antes de você contar o seu problema, até para o seu cônjuge, conta primeiro para Deus. Porque eu sempre digo que na escala está Deus, depois o nosso cônjuge, depois os nossos filhos, né? A gente às vezes, nosso cônjuge ainda está acima dos nossos filhos. Muitas vezes, se eu fosse perguntar para qualquer um que é pai, você tivesse que escolher, às vezes, quem é a sua esposa e depois os seus filhos. E primeiro Deus. Então, se você tem um problema, primeiro conta para Deus. Ó Senhor, meu problema é esse. Isso é um sinal que você está confiando em Deus. Porque você não escolheu ninguém além de Deus para contar. Depois, se você achar que tem que dividir com alguém, saiba escolher as pessoas. Porque tem gente que diz que é amigo, mas não é. Deus é o nosso amigo. Ele não vai te trair, Ele não vai te deixar na mão. Tem pessoas que eles batem nas suas costas. Cuida, porque esses não são teus amigos. Eu já tive muitos amigos. E na minha pior situação de vida, quem estava lá? Jesus estava. E depois a minha esposa também estava. E meus amigos todos viraram as costas. Então a gente não tem amigo a não ser Deus, a não ser Jesus. Esse é o nosso amigo, esse é o nosso leal e verdadeiro amigo. Então conta para ele. Tem um problema? Aprenda a confiar em Deus. Confia no Senhor. E a leitura que eu quero fazer aqui sobre confiar no Senhor é Provérbios 13, 3 e 5. Provérbios 3 e 5. Eu gosto de ler, irmãos, porque se a palavra do Senhor estiver falando, aí não fica nas minhas palavras, né? Provérbios 3 e 5 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Até aqui. Então, assim, muitas vezes nós achamos que nós somos entendidos e queremos resolver as coisas com a nossa sabedoria, né? Mas Deus aqui diz para nós confiar nele e não no nosso próprio coração. E muitas vezes, quando nós vamos tomar alguma decisão da nossa vida, a gente... Não, meu coração... Temos o hábito de dizer, meu coração está dizendo que eu tenho que fazer isso, meu coração... Mas o teu coração é enganoso, irmão. Confia no Senhor, pede para Deus esclarecer, para Deus falar contigo. Muitas vezes Deus já falou comigo, simplesmente eu abri desse livro aqui, Deus falou comigo, Deus me deu conselhos que eu tomei a decisão certa na minha vida porque eu ouvi a voz de Deus. E muitas vezes, quando eu decidi tomar decisões sobre o meu próprio coração, quebrei a cara. Ah não, mas o meu coração está... O teu coração é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Então, temos que confiar no Senhor. Outro versículo que eu queria compartilhar com os irmãos é Provérbios 30. O mesmo livro de Provérbios ali, no capítulo 30. E no versículo 5, que diz assim:
Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, a palavra de Deus, ela pode ser o nosso escudo, se nós confiarmos no Senhor. Confiar no Senhor, que a palavra de Deus, ela pode mudar a nossa vida. Confiar no Senhor, que Ele pode tirar a ansiedade que está em nosso coração. Confiar no Senhor, é isso aí, irmãos. É saber que a palavra de Deus, ela é pura e ela é escudo para os que confiam nele. Não adianta eu ter a palavra, a Bíblia lá na minha casa, se eu não a ler, se eu não guardar ela no meu coração, e eu não confiar no Senhor. O Salmo 91, no versículo 2, diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. E qual é a verdade de Deus, senão a palavra? Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a verdade foi escrita, é a palavra de Deus. Então, aquele que confia no Senhor, o Senhor se torna o nosso refúgio, se torna a nossa fortaleza, e nele confiamos. Aqui o salmista disse, né? Nele confiarei. Irmãos, por isso que é importante nós estarmos ligados na palavra de Deus. Nós estamos meditando todo dia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é ensinamento. Olha quantos versículos já foram lidos aqui essa noite, e todos eles para ensinamento nosso. Todos eles falaram comigo essa noite, porque eu estava em casa meditando e pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu garanto, a pessoa que mais precisa de ouvir essa palavra é eu. E todas as vezes que eu subo no púlpito, que eu vou pregar alguma coisa, que eu vou falar de Deus, Senhor, quem precisa de ouvir é eu é que preciso de mudar. E se a palavra do Senhor servir para mais alguém, isso já para mim já é lucro, porque ela serviu para mim primeiro. Salmo 7 e versículo 11, o salmista disse assim, ó: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão despedaçando sem que haja quem a livre. Então, irmãos, aqui nós vemos alguém que confiava em Deus, alguém que depositava a sua confiança em Deus, não confiava nos homens, porque a Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Aí, a partir do momento que nós fizermos isso, Deus, Ele vai tirar toda essa ansiedade que gera em nosso coração, Ele vai nos trazer paz, Ele vai poder estar trazendo paz para o Espírito Santo na sua vida, a partir da sua escolha. É nós que fizemos a nossa escolha. O dia chamado hoje, todos os dias, nós temos a opção de escolha. Escolher estar na presença de Deus, de servir a Deus, não servir a Mamon, como foi lido aqui essa noite. Então, todos os dias temos que fazer essa escolha. Ter fé e confiar em Deus. Aí sim Deus vai poder agir por você, Deus vai poder acalmar o teu coração e não deixar que você entre nessa doença que está assolando a humanidade. Eu vejo muitas pessoas buscando medicações para poder dormirem, porque não conseguem dormir, depressivas, querendo tirar suas vidas, querendo se matar, porque não confiam em Deus. Não tem fé que Deus pode mudar e solucionar o problema dela. Preferem confiar no remédio, no homem, do que confiar em Deus. Não vou dizer que não existem doenças psicomáticas,
psíquico que precisa realmente de tratamento, claro, a gente não pode ser hipócrita que tem doenças que têm que ser tratadas com medicamentos. Mas a maioria das vezes, irmãos, é de não confiarmos em Deus. De não colocarmos a nossa confiança, a nossa fé em Deus e saber que Deus pode curar a nossa doença, curar essa ansiedade que nos gera todos os dias da nossa vida. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.